enviado os seus currículos ali, Senhor. Faça-se presente, Senhor. Direciona ali, Senhor. Caia nas mãos certas. Tira toda a concorrência desleal, Senhor. Honra teus filhos, honra tuas filhas ali. Presentei-os com essa dádiva da vinda do Senhor, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, a porta que o Senhor fecha, ninguém abre, Senhor. Faça-se presente, demonstra o Deus que Tu és também. Pedimos ao Senhor aqueles que passam por uma enfermidade, Senhor, que passam por uma enfermidade, e sabemos que o Senhor é o remédio, Senhor. És o Senhor, o Deus do milagre, que pode fazer, muitas das vezes, quando a ciência está no seu limite, Senhor. E a última palavra que vem dos lábios do Senhor, entra com providência para aqueles que estão enfermos, Senhor, que buscam o socorro advindo do Senhor, meu Pai. Faça-se presente ali. Faça-se presente. Também clamamos e apresentamos ao Senhor aqueles que passaram por alguma decepção, algo assim que está ali amargurando o coração dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor. Faça-se presente para com esses, para com essas, Senhor, que se encontram assim, decepcionados por alguma coisa. Derrama o bálsamo advinda do Senhor. Seja o Senhor confortando, seja o Senhor direcionando, seja o Senhor trazendo a paz. Não deixe perder a paz a qual eles têm diante da Tua presença, que está causando um tormento, que está causando tortura, que está assim querendo tirar eles da posição a qual eles se encontram, Senhor. Não deixe isso acontecer. Seja o Senhor acobertando, Senhor. Acoberta com as Tuas asas, meu Pai. Como assim diz Teu servo em um salmo, meu Pai. Faça-se presente, entra com providência, atenta para a situação da Tua igreja, atenta para a situação dos Teus filhos, das Tuas filhas, que estão passando por essas adversidades, Senhor, a qual minha mente, mediante a limitação dos meus pensamentos e da minha mente, Senhor, porque como foi lido hoje também na devocional, os nossos pedidos, os nossos pensamentos são limitados, Senhor, mas o Senhor é o Deus que não há limite, que não há barreira, que pode adentrar, que pode fazer onde nós não podemos. Por isso estamos aqui clamando ao Senhor, o Deus vivo, Senhor, o Deus vivo que é sobre as nossas vidas, a qual professamos a nossa fé, através do sacrifício vicário da cruz, onde temos a remissão dos nossos pecados, Senhor. Agradecemos ao Senhor por esse momento em Tua presença, pelas portas da Tua igreja estar aberta, por esses irmãos estar aqui reverenciando, adorando ao Senhor e professando unicamente a fé no Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E agradecemos ao Senhor, e as palmas do Senhor louvam, amém? As palmas louvam ao Senhor. Amém, glórias a Deus, graça e paz a todos. Os irmãos podem sentar por um instante. Gostaria de saber, primeiramente, quem está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez. Levante sua mão. Isso, temos um jovem aqui à minha esquerda, ele é filho do irmão Walter, né? Até falei com ele antes do culto. Deus te abençoe, obrigado pela presença. Muito feliz com você aqui. Mais alguém nos visita essa manhã? Então vamos saudar o nosso irmão, uma salva de palmas, receber ele. Deus te abençoe, seja sempre bem-vindo em nosso meio. Vou chamar agora as nossas crianças para vir aqui à frente. As crianças que estiverem nessa manhã podem vir. Vamos orar por elas. Isso, temos mais crianças vindo. Vamos agradecer. As crianças vão ter o seu culto infantil também. Isso. Vamos lá? Pode ver. Isso, temos mais crianças essa manhã. Vamos agradecer, louvar a Deus pela vida delas. Todas são importantes, especiais para o nosso Deus. Vamos abençoar elas em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós te agradecemos de coração pelas nossas crianças, da nossa igreja, Deus. Pedimos que sempre as bênçãos do Senhor estejam sobre elas, sobre os lares onde elas moram, sobre seus pais responsáveis, que sejam casas cheias de paz e de harmonia sempre. Nós pedimos que tudo aquilo que foi ministrado ao coração delas possa produzir bênção, transformação, que elas sintam sempre essa alegria, essa satisfação de estar na igreja, Deus, que elas possam crescer nos seus caminhos, Pai, que elas possam crescer em comunhão umas com as outras, mas sempre e principalmente em comunhão com o Senhor. Livra-as de todo o mal, as protege nesse mundo perigoso, no seu dia a dia, Deus, guia os seus passos. Por isso nós as abençoamos e agradecemos por elas, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas às nossas crianças.
Louvor ao nosso Deus. Vamos ter agora os avisos? Oi, gente, eu sou a Luísa. Oi, gente, eu sou a Isabela e hoje vamos apresentar o IBPD News. Oi, pessoal, nós do Contrafluxo viemos chamar você para a nossa vigília dia 28 às 8 horas, dia 1 e dia 3 às 3h30. Nós teremos comida, brincadeira e momentos com Jesus. Ei, adolescentes, toda sexta-feira, às 7h30, temos células na igreja ou na casa dos adolescentes. Chame os seus amigos e venha participar com a gente. Vem! Salve galera, tudo bem? Tô passando aqui para avisar um recado que essa semana é de jejum e oração, porque domingo que vem nós vamos ter a ceia do Senhor. Oi, eu sou a Lu. Oi, eu sou a Isa. E esses foram os avisos da semana. Querem ser da multimídia? Procurei a mamãe. Tchau. Amém. Glórias a Deus. Nossos adolescentes aí, jovens, nos passando os avisos. Muito importante. Irmãos, vamos agora à entrega dos dízimos e das ofertas ao nosso Deus. Vou ler um texto lá em Salmo 128, versículo 1 e versículo 2. Salmo 128, 1 e 2, que diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Amém? Versículo 2, vou repetir. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Esse é o desejo de Deus para todos nós, né? Deus nos concede o nosso trabalho, a forma de subsistência, né? Alguns irmãos já tiveram, alguns são aposentados, mas trabalharam em anos anteriores, mas todos nós desfrutamos dessas bênçãos. Deus quer que você seja feliz, próspero em todas as áreas da sua vida, que você seja guiado por Deus, que você tenha tudo aquilo que você precisa, e tudo aquilo para você desfrutar, inclusive para você abençoar a obra de Deus. Então nós cremos que os dízimos e as ofertas são frutos daquilo que Deus já nos concedeu. Deus nos dá saúde, nos dá todas as condições para que nós exerçamos o nosso trabalho, nossas atividades. E o dízimo e a oferta você dá daquilo que Deus já tem te abençoado. Não é algo que Deus não te deu, mas é algo que Deus já te deu. Nós temos sempre essa fé. Então vamos consagrar aos Senhor os dízimos e as ofertas, crendo que Deus vai continuar nos abençoando, crendo que quando entregamos as ofertas nós estamos mostrando gratidão por aquilo que Deus já nos tem dado e também confiança que Ele vai continuar nos dando no futuro. Também se você está com dificuldade nessa área, de repente alguém está sem trabalho, está com dificuldades da sua empresa, nós cremos que Deus Ele vai cuidar de você. Vamos orar e consagrar esse momento de dízimos e ofertas agora em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, nós queremos consagrar ao Senhor esse momento de dízimos e de ofertas. Nós somos felizes, pois somos abençoados pelo Senhor, ó Deus. O Senhor tem nos dado a provisão, nos dado os meios de trabalho, Deus, a cada dia, Deus, a nós e a nossa família, Deus. E por isso, como gratidão a Deus, como obediência à Tua palavra, consagramos as ofertas e os dízimos das famílias da nossa igreja, que vão ser entregues agora, que foram entregues durante a semana também, ó Deus. Também, ó Deus, nós em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero pedir uma bênção especial sobre a nossa vida financeira e sobre a nossa vida profissional, ó Deus. Que o Senhor venha suprir, venha multiplicar sobre aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Se alguém está com dificuldade, precisa que uma porta, uma oportunidade seja aberta, nós cremos que Deus também providencia isso, que Deus está no controle, Deus, seja da nossa vida, seja de algum familiar nosso, Deus, nós consagramos na Tua presença, nós cremos que o Senhor vai abençoar, Deus, para que possamos todos juntos, com alegria, participar desse momento. Multiplica essa bênção sobre a família de cada um, Deus, e também sobre a nossa igreja, Deus. Já temos sido abençoados, mas sempre precisamos de mais bênçãos do Senhor. Nós cremos que o Senhor vai multiplicar esses recursos para que a igreja possa crescer, o amor de Deus possa ser cada vez mais espalhado entre as pessoas e possamos continuar cumprindo as nossas obrigações. Por isso nós consagramos os dízimos e as ofertas na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Você que trouxe seus dízimos e as suas ofertas, enquanto estivermos cantando louvor, você pode trazer aqui no gasofilácio, e também, como sempre, nossas irmãs estão aqui na frente para receber seus pedidos de oração e também para pegar os papeizinhos para nossa cesta básica.
Amém. Aplauda ao Senhor. Mais uma vez, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento tão especial de te louvar, engrandecer o teu nome, através dos louvores, da adoração, Pai. E agora também queremos ouvir a tua voz, através da sua palavra, que o Senhor fale ao coração de todos. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Você crê que a Bíblia ela é um livro especial, sim ou não? Ela é um livro de fé, sim ou não? Ela é um livro sobrenatural, sim ou não? Sim. A Bíblia, ela é um livro especial, um livro de fé, um livro sobrenatural. Porque quando nós lemos histórias no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós vamos ver passagens fantásticas falando do sobrenatural de Deus. Do quanto Deus usou homens, mulheres, pessoas para realizar o propósito dele. E hoje nós estamos com a Bíblia aberta, nós temos ela nas nossas mãos, seja ela em papel ou digital, né? Porque alguns usam ela no celular. Mas independente do formato da Bíblia, quando você lê, você vai ver histórias fantásticas. Histórias que, humanamente falando, não seria possível do homem vencer determinados desafios. E nós estamos falando, nesse início de ano, ainda estamos em fevereiro, falando sobre um recomeço. Talvez um recomeço em alguma área da sua vida, da sua história. Ah, pastor, mas eu sou muito novo para pensar em recomeço, porque eu tenho uma longa jornada pela frente. Ah, pastor, mas eu sou muito idoso para pensar em recomeço, se eu já vivi tantas coisas já no passado. Mas, irmãos, independente de idade, todos nós devemos olhar para a nossa vida e ver que existe alguma área que é necessário recomeçar. Talvez a sua fé. Talvez a sua fé, por motivos diversos, não tem sido tão sobrenatural quanto deveria. Talvez a sua vida espiritual, a sua leitura diária da palavra, os seus momentos de oração, seu momento de jejum, talvez não tenha sido a prática diária no seu dia a dia. Aliás, como foi avisado, essa semana, a partir de amanhã até sexta-feira, nós temos a semana do jejum e oração, irmãos. Isso é tão importante para a gente. Faça isso, dedique um tempo, seja de manhã, à tarde, à noite. Eu não sei qual é o melhor período para você, mas se dedique a isso uma vez por semana. Faça o jejum e a oração. Ela é tão importante que Jesus mesmo mencionou. Eu digo sempre essa passagem, porque nós seguimos os passos de Jesus. E ele disse certa vez para os discípulos: olha, esta casta de demônios, ela não sai sem jejum e oração. Jesus alinhou o jejum, a oração, como duas ferramentas importantes para nós vencermos batalhas espirituais. Porque quando Jesus falou essa casta de demônios, ele não estava falando assim: olha, você vai jejuar para ter um novo emprego, você vai jejuar para você ser rico, você vai jejuar para você fazer bons amigos. Não, Jesus falou assim: olha, essa casta de demônios. Se nós queremos ter vitórias espirituais, é necessário, meus irmãos, nós praticarmos o jejum. E essa semana nós temos. Então faça isso, para que a gente também viva com experiências sobrenaturais. Ah, pastor, mas o que é experiências
sobrenaturais? É experiências que Deus quer realizar na sua vida. Porque existem pessoas que estão vivendo a sua vida no automático, na rotina. Nada de novo acontece. Nada de anormal no sentido espiritual, né? Nada diferente tem acontecido na vida daquela pessoa. Existem N motivos aqui, como eu falei. Talvez ela não ora como deveria, talvez ela não vem na igreja como deveria, talvez ela não jejua como deveria, talvez ela não lê a Bíblia como deveria, talvez ela não serve a Deus exercendo seus dons ministeriais como deveria. Isso tudo atrapalha a nossa vida sobrenatural. A nossa vida ela é feita de um conjunto completo. Não adianta eu só orar, mas não ler a Bíblia. Não adianta eu ler a Bíblia em casa, mas não vir na igreja. É um conjunto, meus irmãos, para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. E nós precisamos desejar isso, querer isso, porque a Bíblia, como eu disse, ela mostra homens e mulheres, o povo de Deus, vivendo situações, momentos sobrenaturais, experiências com Deus, milagres de Deus na vida delas. Responde aí para o seu coração, quando foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? Ah, pastor, eu tenho quando eu venho no culto. Sim, é um tipo de experiência. Eu tenho quando eu oro, ali eu sinto a presença de Deus. Quando eu leio a palavra, eu sinto que Deus fala ao meu coração. Sim, são tipos de experiências que nós vamos tendo. Mas eu penso, irmãos, que Deus, sem dúvida nenhuma, Ele também quer derramar mais dele sobre as nossas vidas. Posso ouvir um amém, queridos? No livro de Tiago, capítulo 5, por favor, acompanhe comigo esse texto, lá no versículo 17 e 18. Livro de Tiago, capítulo 5, verso 17 e 18. A palavra de Deus diz assim, Tiago, capítulo 5, verso 17 e 18. Elias era humano como nós. Ele orou, e o que diz aí? Fervorosamente, para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém, igreja? Veja só, estamos falando aqui de Elias, que no Antigo Testamento mostra, nós vamos ver aqui um outro texto daqui a pouco, falando sobre as experiências sobrenaturais que ele teve na vida dele. E esse versículo aqui que nós acabamos de ler no livro de Tiago, resumidamente fala de uma das experiências que Elias teve na sua vida. E a Bíblia está dizendo que ele era um humano como nós. Porque de repente alguém pode pensar, ah não, Elias tinha algo especial. Elias tinha alguma coisa que eu não tenho. Sim, ele tinha um chamado, ele tinha uma missão, ele tinha uma vocação, ele tinha dons de Deus, que você também tem. Cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós temos um dom, no mínimo. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que a Bíblia, ela diz que ele era ser humano, como eu e você, como cada um de nós. E que ele orou fervorosamente. A gente precisa entender, queridos, que a oração fervorosa, ela deve fazer parte da nossa vida de oração. Ah, pastor, o que é uma vida fervorosa de oração?
É você crer que Deus pode fazer o sobrenatural. Cada um tem o seu jeito de orar. Cada um tem a sua personalidade. Nós não estamos falando de tipo de oração, de jeito de oração. Mas uma coisa que nós não podemos dizer é que a nossa oração não pode ser fervorosa. Para mim aqui a oração fervorosa é uma oração cheia de fé, cheia de esperança. A oração fervorosa é aquela que acredita que mesmo diante das situações, Deus pode fazer alguma coisa. Amém, meus irmãos? A oração fervorosa é isso. Alguns levantam a mão, outros ficam de pé, outros ficam de joelhos, outros ficam sentados. Aqui nós não estamos falando sobre como você ora, mas a oração, ela deve ser fervorosa, cheia de fé, crendo que Deus pode mudar a situação. Ah, pastor, mas eu pratico a oração, eu tenho orado tantas vezes por essa situação, mas parece que nada acontece. Aí, meus irmãos, é uma questão de tempo de Deus, de situação de Deus, de vontade de Deus. Mas uma coisa que eu e você não podemos negar é que devemos orar fervorosamente, intensamente, crendo que o Senhor, Ele pode fazer tudo. Ele pode salvar, Ele pode curar, Ele pode livrar, Ele pode sustentar, Ele pode dar a provisão. Amém, meus queridos? Agora, de forma mais específica, lá no livro de 1 Reis, se você puder, acompanhe comigo que nós vamos ver alguns versículos deste livro. 1 Reis, capítulo 17. Primeira Reis, capítulo 17, o verso 1 apenas, depois a gente vai lendo outros textos. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha para cá, por favor. Irmãos, qual é a primeira lição que nós aprendemos de pessoas que querem viver o sobrenatural? É ter intimidade com Deus. Nós precisamos, na nossa caminhada com Deus, nessa terra, na nossa vida, seja no trabalho, na família, aqui na igreja, em qualquer outro lugar, nós precisamos cultivar a nossa intimidade com Deus. O que é intimidade com Deus? É você saber quando Ele está falando com você. É você ter a convicção de que quando você ora, como Elias fez, ele orou fervorosamente. Então ele tinha a convicção de que Deus estava ouvindo a sua oração. Intimidade é isso. Nós precisamos a tal ponto andar em intimidade com Deus e fazer como Elias aqui ele fez. No final do versículo diz: mediante a minha palavra. Escute isso. Elias chamou para ele a responsabilidade. Ele dizendo: mediante o que eu disse, vai acontecer. Olha só a ousadia desse homem. Mas por que ele tinha essa ousadia? Porque ele declarou de forma tão autêntica, com autoridade, porque ele sabia que tinha intimidade com Deus. Se ele não tivesse intimidade com Deus, pode ser, vamos pensar aqui, ele diria assim, nesse versículo: olha, o Deus que eu sirvo vai fazer chover, né? Cair aqui o orvalho. Pode ser que isso aconteça. Já não muda a ideia? Quem sabe vai chover. Já não mudou? Não sei. Para falar a verdade, eu acho que não vai acontecer.
vai chover mesmo. Entendem como as expressões, elas são totalmente diferentes de quem tem a convicção com intimidade com Deus? Se Deus vai fazer hoje, amanhã, ninguém tem bola de cristal para isso. Mas a nossa convicção tem que ser que Deus está me ouvindo e no tempo dele Ele vai fazer. Amém, irmãos? É intimidade com Deus. Intimidade com Deus ali no seu dia a dia, nas situações que você está vivendo, saber que Ele está ouvindo a sua oração. Às vezes o inimigo, meus irmãos, ele quer atrapalhar essa comunhão que nós temos com Deus. Talvez você já passou por isso, pensamentos que são lançados na sua mente, que o inimigo muitas vezes coloca: Deus não está te ouvindo não, você está orando aí 5 anos por isso, para de orar por essa situação. Quantos de nós às vezes passamos por isso? E às vezes a gente pensa: então é verdade, não vai acontecer nada mesmo, eu estou perdendo meu tempo e vou parar de orar. Meu irmão, minha irmã, aprenda a discernir a vontade de Deus, porque se Deus não falou para você parar de orar, continue orando por cura. Amém, meus irmãos? Se Deus não falou para você parar, continue orando pelo seu relacionamento. Se Deus não parou de orar, continue orando pela salvação da tua família. Amém, meus irmãos? Continue orando. Tenha intimidade com Deus. Não permita que as vozes externas digam outra coisa que Deus ainda não falou para você. Às vezes a gente fica apavorado: não, eu vou tomar essa decisão, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que a gente não escuta a voz de Deus. Se você tiver intimidade com Deus, você vai, em nome de Jesus, escutar a voz de Deus. Amém, meus irmãos? Segunda coisa que a gente aprende para viver coisas sobrenaturais na nossa vida é ter dependência de Deus. Viver na dependência do Senhor. Por que eu estou falando isso? Eu me lembro de um texto que fala, eu já disse aqui recentemente, da mulher de fluxo de sangue. Ela tinha uma limitação, considerada uma enfermidade. E o que acontece? Aquela mulher, diz o texto, que ela havia gastado tudo que ela tinha. E sabe qual é a ideia que traz para mim e para você? Que a gente também é assim, a gente tenta resolver as coisas com tudo que nós temos, com a nossa experiência de vida. Não, eu sei o que eu vou fazer, eu já sei como resolver isso. Eu tenho dinheiro, eu vou resolver, eu faço e aconteço. Não, olha, eu tenho diplomas lá na parede, é com isso, é com o meu intelecto que eu vou resolver isso. Eu tenho amigos por perto, eu vou resolver isso. Irmãos, todas essas coisas que eu falei para você, dependendo da situação, não vai ajudar a gente em nada. Agora, viver na dependência de Deus ajuda muito. Viver na dependência do Senhor pode abrir portas, pode nos ajudar a encontrar uma saída, uma estratégia para uma situação que a gente está vivendo. Quantos conselhos às vezes vêm de pessoas que não servem a Deus, que não têm intimidade com Deus. Quantos conselhos às vezes talvez alguém ouça de pessoas que têm até outras religiões, que não leem a Bíblia, não consultam a Deus antes para poder dar um conselho. Muitas das vezes as pessoas: pastor, eu preciso conversar, gostaria de ter um momento com o pastor, e aí eu vou atender. Eu preciso orar, eu preciso pedir sabedoria de Deus, para poder ter aquele atendimento, para poder de repente dar um conselho, porque talvez tudo que eu tenha seja insuficiente para ajudar aquela pessoa. Mas eu sei que se nós estivermos na dependência de Deus, isso pode nos ajudar em muitas coisas, irmãos. Foi assim que Elias viveu, a vida dele foi na dependência de Deus. Olha o versículo 2 de 1 Reis 17. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias.
verso 3, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Olha o verso 4, você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. Irmão, olha para cá, pense sobre isso. Olha a ordem que Deus deu para Elias. E naquela época, quando Deus falou para Elias essa situação aqui, havia fome na terra. Quem sabe Elias pensasse assim: eu não estou acreditando no que Deus está falando. Ele está me pedindo para eu sair daqui do meu conforto, para ir para um lugar e viver de água e ser alimentado por corvos? Meu irmão, minha irmã, seja sincero. Se fosse você, nós, no lugar de Elias, você daria esse passo? Você tomaria essa decisão? Por isso que eu falo, irmãos, que às vezes a nossa fé está tão pequena que a gente não consegue nem vencer a luta do dia, que dirá uma situação dessa. Talvez a minha e a sua fé esteja tão pequenininha, e aqui não é uma crítica, eu sei, as lutas elas vão crescendo, elas se agigantam, eu sei, aqui não é uma crítica, mas é um ponto para a gente pensar. A minha fé talvez esteja tão pequena, que eu não estou conseguindo nem vencer a segunda-feira, que dirá uma situação como essa. Se Deus pedisse algo a mais para mim, ou para você, não, é impossível realizar algo desse tipo. Então talvez o povo, a igreja, os filhos de Deus não tenham vivido coisas maiores, níveis maiores, sobrenaturais, porque a gente talvez está estacionado. E aqui Deus pede para Elias: Elias, sai da onde você está, você vai lá viver de água. Não era nem leite, não era nem café com leite. Vamos contextualizar, né? Não era nem café com leite aqui, olha, quentinho pela manhã, aquele cheirinho de café gostoso, você vai tomar. Não, é água. Você vai viver todo dia de água. E aí, para piorar, a dependência de Elias, corvos iriam alimentar esse homem. Talvez ele poderia pensar: como assim? Eu sou um homem de Deus, eu já tive várias experiências, eu orei e não choveu, agora Deus veio com essa, falando que eu vou ser alimentado por animais, corvo. Mas aí está a dependência, porque ele obedece a Deus. Sabe, irmãos, tem horas que as solicitações de Deus, talvez racionalmente para a gente, vai ser coisas, sabe, que humanamente falando não é possível. Não é possível isso. Mas talvez seja ali a chave para mudar a sua vida. Talvez seja ali, naquela situação de obediência, de dependência, que Deus vai transformar aquela situação. Porque foi desse jeito. Em casa, você leia com mais calma esse texto aqui. Completo, tá? Completo. Sabe por quê? Versículo 8 e 9 vai falar uma outra situação de que nós devemos fazer como Elias fez. Versículo 8 e 9. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Escute isso. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Prestou atenção? Aí é uma outra lição que a gente aprende, né? Para quem quer viver o sobrenatural, irmãos, tem que praticar a palavra.
Porque depois você lê em calma hoje, você vai ter a tarde todinha. Leia a Bíblia, tá bom? Vai ver o que passa domingo à tarde na televisão, nem sei, nem assisto. Mas aquele programa lá, deixa isso, desliga a televisão e fique nesse capítulo 17. Leia aí hoje, faça esse exercício. Capítulo 17, 1 Reis. Porque primeiro Elias fica na dependência e depois ele pratica a palavra. Vocês prestaram atenção que no começo ele foi alimentado por corvos, depois ele precisava sair da onde ele estava para ir para um outro lugar, e ainda assim seria alimentado por uma viúva, por uma mulher, não desfazendo do gênero feminino. Mas vocês sabem muito bem que naquela época a mulher já era desprezada, certo? Se ela não era casada, pior ainda. Se ela era viúva, piorou. Há uma situação que fala, né? Que uma viúva, que Elias ali, ele profetiza, né, sobre a vida dela, para que ela pegasse vasilhas. Preguei domingo passado à noite, hein? Pegasse vasilhas e o azeite foi sendo derramado. E a história você conhece. Só que o que acontece? Elias ainda teve que ser alimentado por uma viúva. Mas o que ele fez? Ele cumpriu a vontade do Senhor. Ele obedeceu à vontade de Deus, irmãos. Sabe, às vezes tem situações que são humilhantes. Às vezes tem situações para você que são humilhantes. Mas se nós obedecermos a Deus, se nós vivermos na dependência de Deus, Deus vai te colocar num outro nível em nome de Jesus. Deus vai te colocar numa nova situação. Porque quando a gente vai lendo, né, aqui, a história de Elias, se você tiver com ânimo e vontade, aí hoje à tarde você lê o 17 e o capítulo 18 também. Capítulo aqui, ó, 19. Calma, pastor, senão vou ficar lendo a Bíblia toda tarde. Por quê? É que por causa do tempo a gente não consegue. Mas se você for vendo, passo a passo, depois da dependência, depois da obediência que Elias fez, ele viveu num outro nível, num outro patamar. E a sequência de todo esse contexto que eu estou falando para vocês, é quando ele enfrenta os profetas de Baal. É quando ele tem a vitória sobre os profetas de Baal. Irmãos, preste atenção nisso. Existem coisas que talvez para você seja humilhante, mas que Deus está preparando você para o amanhã. Talvez você diga assim: eu não entendo, está difícil para mim, está humilhante essa situação, mas pode ser que o que Deus está mandando você fazer, a sua obediência, a sua dependência, não sair do caminho dele, andar na presença dele, fazer o seu jejum, ler a tua palavra, fazer as suas orações, vir na igreja, servir a ele, talvez para muitos é humilhante. Como eu estou passando por isso, se eu servir a Deus há tantos anos? Como eu estou passando por isso, se eu leio a palavra todos os dias? Como eu estou passando por isso, se eu oro todos os dias? Talvez você esteja passando por isso, porque Deus está preparando coisas novas para você. Amém, igreja? Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. São fases, são momentos da nossa vida que Deus pede para nós, e muitas vezes nós devemos realizar, viver no sobrenatural. Viver no sobrenatural não é só desfrutar do milagre. Entenda isso. Eu tive uma experiência, eu vivi o sobrenatural, aí você conta o milagre. Não, às vezes o milagre é quando você estava lá, de joelho orando, quando ninguém estava olhando para você. O sobrenatural talvez seja para você, enquanto lá teu coração estava apertado, estava derramando lágrima, e você querendo achar a voz de Deus aqui nessas páginas.
Esse é o sobrenatural de Deus. É quando você permanece. É quando você fica lá persistente. É quando você, tem um termo hoje, né? É quando você é resiliente. Pode estar acontecendo a tempestade que for, mas você está lá na presença de Deus. Amém, queridos? Queria orar com você, porque o nosso tempo do culto já acabou. Mas eu creio que Deus falou ao nosso coração essa manhã. E eu queria pedir para você ficar de pé, por favor, se você puder, se não tiver problemas no joelho, na coluna. Mas fique de pé, vamos orar juntos. Feche seus olhos. Fale com Deus aonde você está. Deus, Ele conhece o seu coração, aquilo que te humilha, ou quem foi que te humilhou. Que talvez sejam palavras e ações que trouxeram tristeza, desânimo para o teu coração. Talvez você que está aqui este domingo pela manhã, talvez foi difícil até para você chegar. Talvez os seus pensamentos foram assim: olha, será que eu vou ou eu fico em casa? Ah, eu estou desanimado. Eu estou desanimada, talvez alguém diga. Mas você veio para ser alimentado pela palavra de Deus. E o Senhor falou esta manhã com você, para viver uma fé sobrenatural. É dizer como o apóstolo Paulo certa vez disse: nós não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos por fé. Então o Senhor te convida nesta manhã a você ter uma fé sobrenatural. Se você não tem, peça a Ele: Deus, me ajuda para eu vencer as lutas, as dificuldades, a ter uma fé sobrenatural. Há uma fé que resiste aos problemas. Há uma fé que está lá resiliente, lutando. Há uma fé que se ergue como um muro na sua frente, para nada te atingir nos próximos dias. Mas obedeça ao Senhor, dependa dEle, assim como Elias fez. Ele dependeu, ele viveu na dependência, ele obedeceu a Deus. Talvez para você esteja sendo difícil obedecer. Ai, pastor, tá difícil, eu não estou aguentando mais. Talvez você diga, mas olhe para a fé sobrenatural de Elias. Que ele ali, através da sua fé, ele obedeceu, ele dependeu de corvos levar alimento para ele. Olha a humilhação. Olha, ele dependeu de uma viúva, mas ele foi alimentado. Deus não se esqueceu dele. E Deus fala ao seu coração nesta manhã: eu não me esqueci de você. Eu sei da sua situação, mas o Senhor diz: continue obedecendo, continue da dependência, porque eu vou colocar você em outro nível. Eu colocarei você em outro nível. Assim como eu fiz com Elias, farei contigo. Porque Elias depois, lá na frente, o coração dele estava sendo preparado para vencer os profetas de Baal. E depois a história de Elias continua, uma história linda de experiências com Deus. Você já conhece, mas agora, no momento, hoje, é viver na dependência, obedecendo a Deus, porque Ele vai colocar você em um outro nível. Ouve as nossas orações, Pai, nesta manhã. Cuida, Senhor, de cada detalhe das nossas vidas. Ainda que a gente não enxergue o dia de amanhã, mas nós vamos pela fé crer que o Senhor está cuidando de nós. O Senhor vai enviar corvos, é só uma expressão. O Senhor vai enviar corvos, o Senhor vai enviar viúva, o Senhor vai enviar alguém que vai cuidar de nós, dar a provisão, Senhor. Aqui é só uma expressão. Claro que Deus não vai enviar corvo nenhum, mas eu quero dizer que a provisão de Deus virá sobre a nossa vida. Ele vai continuar cuidando, Ele vai continuar sustentando. Assim como fez com Elias, Ele também fará com cada um de nós. Cremos, ó Deus, pela fé, e entregamos a nossa vida e esta oração nas Suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Levanta as suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus
e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: aplauda bem forte ao Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Queria fazer o convite, a gente tem escola bíblica. Se você puder, fique conosco para aprender a palavra de Deus. Um ótimo domingo para todos.